Então vamos lá na parte 2 do tema, não confio mais, e agora? Olha, a gente viu no vídeo anterior por que a gente confia nas pessoas, por que dói tanto, né, quando a gente é enganado. Se quem perdoa volta a confiar, as duas coisas estão ligadas uma na outra, e o que a Bíblia diz? E agora na parte 2 eu falei que eu ia te ensinar o que são bons acordos e como fazer. O que é um bom acordo? Eu vou dar um exemplo prático. Você, quando vai no banco, né, financiar alguma coisa, imagina um carro ou uma casa, existe um contrato ali. Para que serve aquele contrato? Naquele contrato vai trazer tudo aquilo que está combinado entre vocês. Então, o papel do banco é: olha, eu vou te emprestar o dinheiro e você vai me pagar tanto por mês, durante tanto tempo. E se você me pagar do jeito que a gente combinar, o bem é seu. Agora, se você não me pagar, aí vai acontecer isso, aí tem as cláusulas de penalidade. Então, um acordo bem feito é quando as duas partes sabem o que tem que ser feito e quais as consequências de não se cumprir aquele acordo, certo? Então, se você não cumpre o acordo com o banco, aquilo que você combinou de pagar, ele te emprestou o dinheiro e você não pagou, então ele vai executar o bem. Então, em qualquer tipo de relacionamento, né, no relacionamento conjugal ou em outros relacionamentos, para situações que houve um erro, se ali não teve uma cláusula, né, de penalidade do que aconteceria se aquilo acontecesse, é preciso, então, fazer bons acordos. Por quê? Quando você perdoa, e é lindo o ato de perdoar, a gente falou isso até na parte 1. Porém, quando você perdoa, mas não há uma conversa para reformular a situação, né, para ver aonde se errou e o que vai fazer de novo para que esse erro não aconteça, você simplesmente perdoou, mas é o que eu digo do perdoou de uma forma que não é inteligente. Por quê? Você continua vulnerável. Entenda o seguinte: o ser humano ele é fraco. A Bíblia diz que a nossa carne é fraca. Só que isso não significa que nós vamos cometer os mesmos erros. Não. Por isso que a gente precisa de Cristo, do Espírito Santo, para nos conduzir. E quando o Espírito do Senhor habita em nós, ele fala aos nossos ouvidos: olha, esse caminho vai dar errado. Então você sabe que você está agindo e alguma coisa de você está dizendo: esse caminho não é certo. Isso é o Espírito Santo. Então, quando há o erro, no relacionamento, né? É a quebra de confiança um com o outro, e aí se decide perdoar e confiar novamente. Para isso é preciso fazer os bons acordos. E aí que entra a boa conversa. Entendendo, olha, o que te fez chegar nesse erro? Quais foram as situações? Vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina um casal que houve traição, tá? E aí eles sentam para conversar, o marido, ou vamos supor que o marido traiu, ele vai pedir o perdão para a esposa, mas pode ser independente. A mulher pode trair e pedir perdão para o marido. O marido traiu a esposa, ele vem e pede perdão. A mulher fala assim: ok, vou te perdoar. Se ela simplesmente perdoa e não faz um bom acordo ali, as chances é que, com o passar do tempo, por ele não ter identificado as coisas que o levou a entrar nesse caminho, o inimigo pode conduzir ele novamente e ele mesmo conduzir, porque é uma programação mental. Agora, quando fala assim: olha, eu te perdoo, mas a gente precisa entender o que aconteceu na nossa jornada que fez com que a gente se desviasse, né, e te levasse para esse caminho. Porque existem vários motivos de traição, gente. Existe traição que é um desvio de caráter, existe traição por falta de caráter, existe traição por oportunidade, né? Que o inimigo que tenta ali, enfim, existe várias situações que pode haver traição e nenhuma justifica, tá? Nenhuma dessas situações justifica. Eu estou só aqui esclarecendo. Toda traição ela pode ser evitada e toda traição, por qualquer motivo que seja, é um ato muito ruim e desonesto com a outra pessoa. Ah, mas é que a minha esposa ou meu marido é muito chato, é muito isso e por isso eu traí. Não importa, não justifica. Um erro não justifica o outro e ponto. Então, houve o erro. Decidiu perdoar? Quer confiar? E para se manter um relacionamento amoroso, precisa ter confiança? Precisa. Então, hora de fazer os bons acordos. Primeiro, identifica nos bons acordos o que houve de errado, tanto da parte dele quanto da sua.
tá? Porque todos nós, casamento é meio a meio. Então, o ato de traição foi, no exemplo aqui, do marido, tá? Mas a esposa tem uma participação e ele vai justificar. Talvez, porque você não me dava atenção, porque você sempre briga comigo. E não é que ele está querendo esconder o erro dele. É que ele está dizendo que aquilo contribuiu para que houvesse um afastamento entre vocês. Então, entenda o lado dele, e aí você também vai entender que, quando ele se afastou, de repente ele começou a conversar muito com uma amiga. E essa amiga também estava passando por uma situação parecida de vocês no casamento. E aí, conforme você vai buscando, e você não vai buscar isso para gerar culpa nele, condenação, não. Vocês estão buscando os pontos para evitar. Porque se acontecer, por alguma razão, ele sentir que a frieza está acontecendo, ele já sabe que, quando eu procurei alguém para conversar e me abrir, me dei mal, me levou para isso e quase perdi minha família. Então, vocês começam a identificar os pontos onde errou, onde cada um está errando, e, o mais importante, vocês criam acordos. Então, ok, se acontecer de novo, você sentir que a gente está se afastando, o que você pode fazer para a gente se aproximar de novo? Ou como você pode me alertar? E como eu posso te alertar? Se eu fizer algo que te incomode, que eu sinto que está nos afastando, como eu posso dar esse alerta? Como você pode dar esse alerta? Então, olha, vocês começaram a criar cláusulas ali para perceber o problema antes que haja uma consequência ruim. Então, vocês fazem ali, para evitar, que é quando, lá no exemplo que eu dei do banco, então eu estou te emprestando dinheiro, então você vai pagar assim, assim, assim. Aqui nesse momento então tá, nós vamos viver bem, e para viver bem a gente precisa fazer isso, isso e isso. Mas se a gente começar a viver mal, começar a perceber que algo está acontecendo, como é que a gente vai alertar um ao outro sem a briga, para que não te distancie, ou a gente não se distancie e te leve para os mesmos erros? E aí vocês vão conversando, então, primeiro para evitar, segundo, encontrar meios para solucionar se as coisas começarem a ficar ruins. E se não houver o acerto entre vocês, qual vai ser a cláusula? Qual vai ser a penalidade? Então, olha, se você me trair de novo, eu entendo que não faz mais sentido para mim, né? E aí, por exemplo, eu vou optar por isso, isso, isso e isso. Então, se acontecer de novo, a minha atitude vai ser essa, essa e essa. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, porque fazer bons acordos, ele faz parte de todos os relacionamentos. Toda relação, seja ela matrimonial, profissional, familiar, ou qualquer outra, precisa saber quais são os limites, até onde eu posso ir. E se eu passar desse limite, como eu posso ser avisado sem que haja um dano, ou uma acusação, um apontar de dedo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Quero te convidar a compartilhar e comentar aqui no vídeo o que mais fez sentido para você, o que Deus mais ministrou no seu coração. Um grande beijo, Deus te abençoe.